Bem-vindo ao canal Relatos Assustadores. Antes de ouvir os relatos de hoje, contamos com seu apoio. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe aos seus amigos. Primeiro relato: a carga misteriosa. O vento noturno cortava como lâmina a estrada escura e deserta que se estendia diante de mim. O farol do meu caminhão iluminava a escuridão à medida que avançávamos lentamente pela BR-101, no meio daquela madrugada solitária. Meu nome é Alberto, e sou um caminhoneiro com longa vivência nessas estradas do Brasil. Estou compartilhando essa história, na esperança de que, de uma vez por todas, essa coisa saia da minha mente, e eu possa retomar minha vida normal. Essa jornada que tinha como destino Sergipe estava prestes a se tornar a experiência mais aterrorizante da minha vida. Eu já estava na estrada há muitas horas, e precisava parar um pouco. Meus olhos estavam pesados e cansados daquela escuridão. Precisava esticar as pernas e tomar um energético para retomar as forças. Avistei um posto de gasolina deserto. Como na estrada não temos muita opção, resolvi parar. Fui até a loja de conveniência, para comprar o energético e um lanche para prosseguir a viagem. E foi quando um homem misterioso se aproximou de mim. Ele usava um chapéu surrado e um sobretudo que escondia a maior parte de seu rosto. Seus olhos eram insondáveis, e ele me encarou por um momento antes de se aproximar. Vi você descendo daquele belo caminhão, você pode me ajudar? Ele perguntou com uma voz rouca e sombria. Perguntei o que ele queria, e ele perguntou qual seria o meu destino. Respondi que estava indo até Sergipe. É uma longa viagem, por coincidência é exatamente para onde preciso levar algo. Disse aquele estranho homem com um sorriso amarelo. Ele me estendeu uma pequena caixa de madeira, cuidadosamente lacrada com fita adesiva e vários nós em uma corda. A sensação de desconfiança percorreu meu corpo. Vou te pagar bem por isso, ele prometeu. Era uma quantia bem relevante, eu não poderia ganhar aquilo em um mês inteiro de trabalho. Aceitei o acordo e a caixa foi cuidadosamente colocada no banco do passageiro do meu caminhão. O homem sussurrou algo ininteligível enquanto eu fechava a porta do caminhão, mas eu não liguei muito para aquilo na época. Naquelas estradas, sempre apareciam pessoas estranhas, de todos os tipos. A jornada prosseguiu, e o caminhão roncava pela estrada escura. A noite estava cada vez mais silenciosa, e eu só tinha meus pensamentos e a caixa misteriosa como companhia. Meus dedos coçavam de curiosidade, mas eu sabia que não devia abrir a caixa. A promessa de pagamento era o que me mantinha focado na estrada. Foi quando, de repente, comecei a sentir uma presença estranha na cabine do caminhão. Os sons da estrada foram substituídos por murmúrios inquietantes que pareciam sair da caixa. Eu estava ficando nervoso, mas respirei fundo e tentei me concentrar no que estava fazendo. Enquanto cruzávamos um trecho remoto, perto de um rio, uma névoa densa começou a surgir. Era normal ter névoa pela estrada, mas não podia ver um palmo à minha frente. Era muito perigoso prosseguir, então parei o caminhão, e olhei para a caixa. Ela estava envolta em uma aura pálida, como se emanasse uma energia sombria. Meu coração batia com força enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo. Foi então que ouvi os passos. Passos pesados e arrastados que se aproximavam do caminhão. Meu corpo gelou de terror quando percebi que não estava sozinho naquela estrada deserta. Será que é um ladrão? Logo imaginei. Uma figura sombria e grotesca emergiu da névoa, lentamente se aproximando do caminhão. Seu rosto estava deformado e contorcido, os olhos vazios e sem vida. O que era isso?
Ele estava usando as roupas do homem que me entregou a caixa, mas sua aparência era distorcida, como se tivesse sido corroída pelo tempo. O pânico tomou conta de mim enquanto eu observava a figura se aproximar do caminhão. Ela estendeu uma mão retorcida em direção à caixa no banco do passageiro e sussurrou palavras ininteligíveis em um tom arrepiante. A caixa começou a tremer, como se tivesse vida própria, e a tampa se abriu lentamente. Um barulho amedrontador saiu daquela caixa, seguido de uma fumaça que parecia tomar forma. Era como se sua pele fosse escura como a noite, seus olhos brilhavam com uma luz maligna, e suas garras afiadas se estenderam em minha direção. Em um instante, aquela criatura estava sobre mim. Eu gritei de terror e lutei para me libertar daquela criatura impiedosa. Meu coração batia descontroladamente enquanto eu me esforçava para manter a coisa afastada. Mas era inútil. Ela era forte e implacável, e eu sabia que estava perdendo a batalha. Em um momento de desespero, consegui abrir a porta do caminhão. Com a pressão da criatura em meu peito, acabei caindo e rolei com tudo para baixo, batendo as costas na rua. Eu aproveitei a oportunidade para fugir do caminhão. Corri desesperadamente pela estrada escura, sem olhar para trás. O grito do monstro ecoou na noite, e eu sabia que ele estava me perseguindo. Foi pura sorte que um carro passasse pela estrada naquele momento. Gritei desesperadamente por ajuda, e o motorista parou para me socorrer. Ele me levou até a cidade mais próxima, onde contei minha história aterrorizante para a polícia. Eles nunca encontraram o homem que me entregou a caixa ou o monstro que emergiu dela. Minha história foi tratada com ceticismo, mas o medo que senti naquela noite nunca me abandonou. Nunca mais quis saber o que estava dentro daquela caixa ou por que alguém queria me entregá-la. Desde então, evito viagens noturnas na estrada, e, quando preciso fazer, costumo viajar junto de um amigo e nunca mais aceitei cargas misteriosas de estranhos. A experiência me deixou cicatrizes profundas, tanto físicas quanto emocionais. A estrada escura e deserta ainda me assombra, e o terror daquela noite continua a me assombrar. O que quer que estivesse naquela caixa e o que quer que fosse o monstro que dela emergiu, uma coisa é certa, e nunca mais serei o mesmo após aquela viagem fatídica. Segundo relato: o acidente na estrada. A noite caía sobre a estrada como um manto negro, e eu, Carlos, dirigia meu pesado caminhão pela estrada. O som do motor e a solidão eram minhas únicas companhias enquanto eu cruzava aquela estrada em um típico dia de trabalho. As árvores ao lado da estrada formavam silhuetas sombrias contra o céu estrelado. Apenas os faróis do meu caminhão iluminavam o caminho à minha frente. O rádio estava desligado, e o silêncio só era quebrado pelo barulho dos pneus no asfalto. Adorava ouvir o silêncio da noite e o barulho do motor. Foi então que, de repente, avistei algo à distância. Era uma luz vermelha na ponta da estrada, mas o que seria? À medida que me aproximei, percebi que eram faróis de um carro acidentado, completamente destroçado. Os destroços estavam espalhados pela pista, e um arrepio percorreu minha espinha. Parei o caminhão e desci para verificar a situação. A cena era macabra. O carro estava em estado lastimável, e as portas estavam completamente amassadas. Vidro quebrado cobria o asfalto, e o cheiro de combustível vazado pairava no ar. Quando me aproximei do veículo, meu coração gelou. Havia uma pessoa presa nas ferragens, um homem. Ele estava inconsciente, coberto de sangue, e pareciam estar em estado grave. Tentei chamar por ele, gritei se podia me ouvir, mas não respondia.
Eu sabia que não podia fazer muito, então liguei para o serviço de emergência e pedi ajuda imediatamente. Enquanto esperava a ambulância, voltei ao caminhão e fiquei observando aquele carro. De repente, tive a impressão de ver algo se mexer. Será que o homem acordou? Pensei. Desci e fui rapidamente verificar. Você pode me ouvir? Gritei. Me agachei e pude ver o homem, com os olhos semiabertos, balbuciou algumas palavras ininteligíveis. O homem aparentemente estava inconsciente e respirava com dificuldade. A agonia da espera pareceu durar uma eternidade, e o som das sirenes finalmente se aproximando foi um alívio. Os paramédicos se apressaram a socorrer aquele coitado, e eu lhes contei como encontrei o acidente. Eles agradeceram a minha ajuda e me disseram que podia ir embora, pois não havia mais nada que eu pudesse fazer. Enquanto eu subia de volta ao meu caminhão, olhei para trás e vi a ambulância se afastando em alta velocidade, as luzes piscando no escuro. Uma sensação de alívio e preocupação se misturou em meu peito, e eu sabia que aquela cena assombraria meus pensamentos nas noites por vir. Continuei minha viagem, mas o encontro com aquele homem acidentado deixou uma sombra sobre mim. Prossegui minha viagem, a noite estava mais escura do que nunca, e a estrada parecia interminável. Meus pensamentos vagavam para aquele desconhecido, e eu me perguntava se eles estavam bem, se havia sobrevivido. Foi então que, algumas horas depois, quando eu estava prestes a alcançar o próximo posto de gasolina, algo estranho aconteceu. No espelho retrovisor, vi os faróis de um carro se aproximando rapidamente. Parecia estar ganhando velocidade, e eu me preparei para dar passagem. O carro se aproximou e, quando finalmente passou à frente, quase parei de respirar. Não podia ser, será? Era o mesmo carro do acidente, exatamente o mesmo modelo, com o homem dirigindo, o mesmo veículo que eu tinha visto destruído. Será que eu estava me deixando levar pela imaginação? Ele estava lá, vivo, ileso, como se nada tivesse acontecido. Meu coração acelerou, e o choque me dominou. Como era possível? Eu tinha visto aquele homem preso nas ferragens, gravemente ferido. Agora, ele estava ali, dirigindo como se nada tivesse acontecido. Era como se eu tivesse testemunhado um milagre, ou talvez algo muito mais sinistro. Decidi segui-lo, uma sensação de inquietude se apossou de mim. Ele continuou dirigindo pela estrada escura, ignorando minha presença. Os faróis do meu caminhão iluminavam o carro dele, revelando como se estivesse em uma viagem tranquila. Fiquei a uma distância segura, observando atentamente. À medida que avançávamos pela estrada, uma névoa densa começou a surgir ao redor do carro. Era como se o ar se tornasse mais pesado, mais denso. E então, a estrada à nossa frente começou a se estreitar, como se estivéssemos entrando em um túnel sombrio. Foi quando percebi que algo estava terrivelmente errado. Aquele não era um túnel comum, ou era um portal para o desconhecido. O carro daquele homem desapareceu diante dos meus olhos, sugado pela escuridão, e eu sabia que tinha chegado a um ponto de não retorno. Eu não tive escolha a não ser parar meu caminhão. A estrada à minha frente desapareceu na escuridão, e a névoa envolveu tudo ao meu redor. Uma sensação de pavor me dominou, e eu sabia que algo sobrenatural estava acontecendo. Por horas, fiquei preso naquele lugar estranho, cercado por sombras e murmúrios inquietantes. Não havia sinal do homem, nem do carro. Apenas a escuridão e o desconhecido. Minha mente estava confusa, minha realidade se distorcendo. Aquele lugar esquisito estava me correndo, não podia mais suportar a pressão daquele lugar. Era como se aquela atmosfera me esmagasse com uma força absurda. Fechei os olhos, rezando para sair daquele lugar. Minutos se estendiam como horas, pareciam dias.
O tempo se arrastava naquela escuridão atormentadora. Foi quando eu escutei um celular tocando. Meu celular? Mas o toque do meu celular não era aquele. A escuridão se dissipou, eu estava de volta ao mundo conhecido, mas o homem e seu carro haviam desaparecido. Eu estava em meu caminhão, estacionado no acostamento da estrada. E em meu bolso, tocava um estranho celular, não era meu. Quando olhei a tela do celular, tive calafrios, minha mente entrou em colapso. Como poderia? Era uma foto daquele homem e aparentemente sua esposa no fundo de tela. O celular estava desbloqueado, e nos seus contatos havia somente uma pessoa, a pessoa da foto. Entrei no aplicativo de mensagens do celular, e lá havia um rascunho de mensagem, como se fosse uma mensagem de despedida. Não sei como aquele celular havia aparecido em meu bolso, mas decidi fazer o que me parecia ser o correto. Enviei aquela mensagem para a pessoa, me identifiquei e contei sobre o ocorrido. Não tive coragem de encarar a esposa daquele homem, contei toda a história para a polícia e deixei o aparelho com eles, para que pudessem devolver. Contei minha história a quem quisesse ouvir, mas ninguém acreditou em mim. Diziam que eu estava exausto, que havia imaginado tudo. Mas eu sei a verdade. Eu testemunhei algo sobrenatural naquela estrada, algo que desafia a lógica e a explicação. Terceiro relato. O pedido de ajuda. Certa noite, eu estava dirigindo meu caminhão na longa e escura estrada entre Minas Gerais e São Paulo, transportando uma carga especial, uma coleção de móveis e pertences de uma mulher que havia falecido recentemente. Meu destino era entregar esses bens aos seus netos. A chuva torrencial caía em cascata, criando, ao mesmo tempo, uma bela e sombria paisagem. A única iluminação na estrada vinha dos faróis do meu caminhão e dos relâmpagos que cortavam o céu negro. A solidão era minha única companhia, mas isso estava prestes a mudar de uma forma que eu nunca poderia ter previsto. Quando eu avancei pela estrada escura, comecei a notar algo estranho. Notei que haviam algumas sombras ao redor da estrada. Pensei que era só coisa da minha cabeça. Naquela estrada não havia nenhuma alma viva, ainda mais naquela chuva forte. Mas as sombras que se moviam rapidamente ao lado do caminhão não eram apenas fruto da minha imaginação. Algo parecia estar seguindo o veículo, mantendo-se oculto nas sombras. A sensação de ser observado me deixou arrepiado. Sabia que estava seguro dentro do caminhão, nada poderia me alcançar. Então decidi aumentar a velocidade para tentar escapar do que quer que fosse que estivesse me seguindo. No entanto, quanto mais rápido eu ia, mais rápido a presença nas sombras parecia me perseguir. Os relâmpagos iluminavam brevemente a estrada, revelando vultos indistintos que me acompanhavam. Fiquei assustado e confuso, sem saber o que fazer. Não havia lugar para onde fugir naquela estrada deserta. Em um determinado momento, um relâmpago iluminou a paisagem e revelou uma figura escura à minha frente. Era uma mulher, vestindo roupas esfarrapadas, cabelos longos e desgrenhados que cobriam seu rosto. Ela carregava apenas uma pequena mala de viagem. Parei o caminhão bruscamente, sem saber o que esperar. A mulher se aproximou do veículo com passos lentos e desajeitados. Seus olhos estavam cheios de tristeza, e sua voz era um sussurro fraco quando ela disse: por favor, me ajude. Eu não podia acreditar no que estava vendo. A mulher parecia desamparada, mas a sensação de que algo estava errado era inegável. Perguntei o que ela precisava, e ela me disse que estava perdida naquela estrada durante anos, vagando sem rumo. Ela explicou que havia sofrido um acidente naquela estrada e que precisava voltar para casa.
Tive um calafrio de medo, mas aquela visão me perturbava. Não poderia negar ajuda a alguém naquelas condições. Perguntei para onde ela iria. Poderíamos ir para um hospital ou para um posto da polícia rodoviária. Mas a mulher negou, disse que estava cansada, só queria voltar para casa. Estava bem. Com um nó na garganta, eu disse que ajudaria a encontrar o caminho de volta para onde quer que sua alma devesse estar. A mulher agradeceu, e a sensação de alívio em seu rosto era palpável. Conduzi o caminhão enquanto a mulher me indicava o caminho. A estrada deserta começou a mudar à medida que nos aproximávamos de um local isolado. Cheguei a perguntar se ela sabia onde estava, se estávamos perdidos ou algo assim. A mulher acenou com a cabeça em negação e disse que estávamos próximos. Depois de alguns metros, avistamos um pequeno cercado que dividia o mato e uma trilha de terra. Seguindo a trilha, chegamos a uma pequena casa de madeira, que parecia estar abandonada há muitos anos. Logo estranhei, o mato alto tomava conta do local, a casa estava em condições precárias. Questionei se estávamos chegando, se ela morava mais além da trilha. Ela apontou para a casa e disse que era ali que ela morava. Perguntei aonde estavam seus familiares, porque a casa estava escura. A mulher disse, com um tom de voz triste, que eles já haviam encontrado o caminho dos céus há muitos anos. Com o coração pesado, peguei a mala de viagem e ajudei a mulher a entrar na casa abandonada. A casa estava realmente abandonada, o forte cheiro de mofo fazia meus olhos lacrimejarem. Não havia luz elétrica, a única luz que tínhamos era da lanterna do meu celular. A mulher foi adentrando na casa, para um outro cômodo, e, ouvi um sussurro ao longe, a mulher me agradeceu por trazê-la de volta. Disse que agora sua alma estava em paz, iria reencontrar sua família. E, um silêncio se misturou à escuridão. Tive a sensação de que algo estava errado, então perguntei em voz alta, está tudo bem aí? O silêncio voltou a dominar aquele local. Me apressei, algo estava errado, entrei no quarto, que estaria a mulher. Iluminei todo o cômodo com a lanterna do meu celular e tive um choque. Não havia ninguém naquele local. Como assim? Imaginei. A única saída seria a porta pelo qual entrei. A janela do quarto estava fechada, era talvez a única que estivesse intacta, sem os vidros quebrados. Olhei os outros cômodos, mas nenhum sinal de vida. Uma sensação de terror me dominou, e, sai daquela casa, de volta ao caminhão para voltar à estrada. Terminei minha entrega aos netos da mulher, e eles receberam seus pertences com gratidão. Não contei a eles sobre a experiência que tive na estrada, pois sabia que ninguém acreditaria em uma história tão extraordinária. Até hoje penso naquela estranha viagem e nas palavras daquela mulher. Espero que a alma daquela pobre mulher realmente tenha encontrado a sua paz. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.